Meu pai me implorou para vestir branco. Pareço uma pomba, Sarafina, ele tinha sussurrado apenas minutos atrás, limpando o suor frio de sua testa com uma mão tremendo. Pareça uma oferta de paz. Zeide Casano não é um homem para ser insultado. Se você o irritar, você nos enterra a todos. Eu me olhei no espelho antigo da sacristia da igreja. Eu não parecia uma pomba. Eu não parecia uma oferta de paz. Eu parecia uma viúva antes do casamento ter sequer começado. As portas maciças de carvalho da catedral se abriram. 500 dos criminosos, políticos e assassinos mais perigosos da cidade se viraram para olhar. Um suspiro rasgou através da catedral. Começou na fila de trás e rolou como uma onda gigante todo o caminho até o altar. Eu não estava vestindo renda branca. Eu não estava vestindo pureza. Eu estava vestindo seda preta. O vestido era uma criação personalizada. Um corpete espartilhado que apertava minha cintura até eu mal conseguir respirar, explodindo em uma saia enorme de tule e seda pretos. E sobre meu rosto, um véu preto meia-noite obscurecia minhas feições. Era um vestido de funeral. Meu pai, andando ao meu lado, tropeçou. Ele agarrou meu braço, suas unhas cravando em minha carne. Você nos matou. Ele sibilou em voz baixa, sua voz tremendo de terror. Deus, ajude-nos. Você nos matou a todos. Mas eu não olhei para ele. Eu não olhei para os rostos chocados dos convidados ou para o padre horrorizado. Eu olhei para ele. Zé de Casano estava no altar. Ele era um gigante de um homem, ombros largos e letal. Ele vestia um smoking tão preto quanto meu coração, feito sob medida à perfeição. Seu cabelo escuro estava penteado para trás, revelando um rosto que era muito duro para ser bonito, mas muito marcante para desviar o olhar. Uma cicatriz irregular cortava sua sobrancelha esquerda, uma lembrança permanente da violência que ele comandava. Ele me observou andar pelo corredor, um insulto ambulante ao seu nome de família. O silêncio na igreja era ensurdecedor. Nenhuma música de órgão tocou. O único som era o farfalhar da minha seda preta contra o chão de pedra. Eu vi os homens de Zade, seus soldados, pegarem seus casacos, mãos pairando perto de suas armas. Eles pensaram que isso era uma ameaça. Eles pensaram que eu estava zombando de seu amanhecer. Eu mantive minha cabeça erguida. Eu queria que ele me matasse. Esse era o plano. Deixe-o ser insultado. Deixe-o puxar sua arma bem aqui no altar e acabar com esta farsa. Eu preferiria morrer em um vestido preto do que viver como sua propriedade em um branco. Eu alcancei os degraus do altar. Meu pai praticamente jogou minha mão para longe, recuando como se eu fosse uma granada prestes a explodir. Eu me coloquei diante de Zade. De perto ele cheirava a colônia cara, pólvora e ar frio de inverno. Ele se erguia sobre mim, bloqueando a luz das janelas de vitral. O padre estava tremendo. Quem entrega esta mulher? Ele guinchou. Eu a entrego. Meu pai engasgou, recuando para as sombras. Zei não olhou para o padre. Ele não olhou para a multidão. Ele deu um passo à frente, fechando a distância entre nós. Ele estendeu uma mão. Seus dedos eram tatuados, tinta envolvendo seus nós dos dedos. Ele agarrou a borda do meu véu preto. A igreja prendeu a respiração. Eu me preparei para um tapa, para uma maldição, para uma bala. Lentamente, deliberadamente, Zeide levantou o véu. Ele jogou o tecido preto para trás, revelando meu rosto. Eu olhei para ele, meus olhos queimando com desafio. Eu recusei a chorar. Eu recusei a desviar o olhar. Os olhos de Zade eram escuros como obsidiana. Eles escanearam meu rosto, notando a pele pálida, o delineador de asa afiado, o batom vermelho que parecia uma mancha de sangue. Então um sorriso lento e aterrorizante se espalhou por seus lábios. Não era um sorriso agradável. Era o sorriso de um predador encontrando presa que realmente queria revidar. Finalmente ele sussurrou, sua voz profunda e rouca, vibrando através do meu peito.
Uma noiva que sabe exatamente em que tipo de inferno ela está entrando. Ele se inclinou, seus lábios roçando minha orelha. Perfeito. O choque me atingiu mais forte que um golpe. Perfeito. Ele não estava bravo. Ele estava divertido. Estamos reunidos aqui hoje, o padre gaguejou, tentando recuperar o controle da sala, para unir Zad, Casano e Sarafina em santo matrimônio. Pule, Zad ordenou, sem quebrar o contato visual comigo. O padre congelou. Senhor, pule o sermão. Pule as orações, Zed disse friamente. Ela não veio aqui para orar, padre. Ela veio aqui para lamentar. Vamos aos votos. Ele pegou minha mão. Seu aperto era de ferro. Ele não a segurou gentilmente. Ele a reivindicou. Você, Zad, pega esta mulher? O padre perguntou apressadamente. Eu a pego, Zed disse. Seu polegar esfregou um círculo na minha palma, um movimento rítmico possessivo. Eu pego sua escuridão, eu pego sua desafio, e eu pego sua vida até a morte decidir o contrário. Um arrepio correu pela minha espinha. Aqueles não eram os votos padrão. E você, Sarafina? O padre perguntou, olhando para mim com pena. Eu hesitei. Eu olhei para a saída. Guardas bloquearam cada porta. Não havia como correr. Meu pai tinha me vendido para pagar uma dívida e Zad tinha cobrado. Eu aceito. Eu sussurrei, minha voz suando como vidro estilhaçado. Então, pelo poder a mim investido, eu os declaro marido e mulher. Zad não esperou pela instrução para beijar a noiva. Ele agarrou a parte de trás do meu pescoço, seus dedos emaranhando em meu cabelo, forçando minha cabeça para trás. Não feche seus olhos, ele comandou suavemente. Eu quero te ver quando eu selar isso. Ele esmagou sua boca na minha. Não era um beijo de amor, era uma marcação. Seus lábios eram duros, exigentes e quentes. Ele me beijou com uma fome que me aterrorizou. Na frente de 500 pessoas, ele deixou claro que a mulher no vestido de funeral pertencia a ele agora. Meu coração martelava contra minhas costelas. Não de paixão, mas de adrenalina. Eu senti o leve gosto metálico de sangue onde eu tinha mordido meu próprio lábio. Ele se afastou, seus olhos brilhando com triunfo. Você vestiu preto para um funeral, Sarafina. Ele murmurou alto o suficiente para a primeira fila ouvir. Mas você esqueceu uma coisa. O quê? Eu respirei sem fôlego. Funerais são para os mortos, Zad disse, pegando meu braço e me virando para a multidão. E você e eu estamos apenas começando. Ele me puxou pelo corredor. A multidão se abriu como o mar vermelho. Meu pai parecia pálido e doente enquanto passávamos. Zeid nem o reconheceu. Nós saímos das portas da igreja e para a luz brilhante do sol. Era cegante. Um elegante SUV blindado preto estava esperando na calçada. Um motorista abriu a porta. Zeid me empurrou para dentro, não rudemente, mas com propósito. Ele subiu depois de mim e a porta pesada bateu, nos selando em escuridão à prova de som. O carro começou a se mover. Eu me exprimi no canto, me pressionando contra a porta de couro, tentando ficar o mais longe possível dele. Minha saia de tule preta encheu a cabine, esmagando contra suas pernas. Zad afrouxou sua gravata. Ele serviu-se um copo de uísque do decantador de cristal embutido no assento. Ele tomou um gole, me observando por cima da borda do copo. Você pode parar de tremer, passarinho, ele disse suavemente. Se eu fosse te matar pelo vestido, eu teria feito isso nos degraus. Eu não estou tremendo. Eu menti, agarrando a seda preta. E eu não sou um pássaro. Não, Zad concordou, colocando o copo para baixo. Ele se inclinou para a frente, me prendendo com seu olhar. Um pássaro teria voado para longe. Você andou direto para o fogo. Ele estendeu a mão e tocou uma mecha do meu cabelo, girando-a em seu dedo cicatrizado. Por que preto, Sarafina? Foi para me envergonhar ou foi para me avisar? Eu levantei meu queixo. Foi para lamentar minha liberdade. Hoje é a morte da minha vida. Zeid riu. Era um som escuro e rico. Sua vida antes disso era chata, ele disse arrogantemente.
Você era um peão no jogo de xadrez falho do seu pai. Agora ele se inclinou perto, sua mão deslizando do meu cabelo para cortar minha mandíbula. Seu polegar repousando em meu pulso. Agora você é a rainha do tabuleiro. E eu te prometo, esposa, preto é minha cor favorita. A viagem para a propriedade Casano foi silenciosa, mas não foi pacífica. Era o silêncio de uma bomba esperando para detonar. Eu sentei rigidamente no canto do SUV blindado, minha saia de tule preta ocupando metade do assento. Zaid sentou do outro lado, relaxado, uma perna cruzada sobre a outra, rolando mensagens em seu telefone. Ele parecia que estava em uma viagem de negócios, não no dia do seu próprio casamento. O carro diminuiu a velocidade enquanto passávamos por portões maciços de ferro. Eu olhei pela janela fumê. A propriedade Casano era uma fortaleza. Muros altos de pedra, guardas armados patrulhando o perímetro e uma casa principal que parecia mais um palácio do que uma casa. Era bonito. Intimidação esculpida em pedra. Bem-vinda ao lar, esposa, Zad disse, enfiando seu telefone no bolso. O carro parou. O motorista abriu a porta. Flashes me cegaram no momento em que eu saí. A imprensa tinha sido mantida fora da igreja, mas eles estavam enxameando os portões. Eles gritaram meu nome. Eles gritaram por uma foto da noiva preta. Eu hesitei. Zaid saiu atrás de mim. Ele não me protegeu das câmeras. Ele se aproximou ao meu lado, envolvendo um braço pesado em minha cintura, me puxando rente ao seu lado. Sorria, ele sussurrou em meu ouvido, sua voz baixa e perigosa. Deixe-os ver que você não é uma vítima. Você é uma Casano agora. Eu olhei para as câmeras. Eu não sorri. Eu os encarei com a mesma fúria fria que eu sentia por dentro. Zaid riu. Boa garota. Entramos no salão de baile. Se a igreja foi um escândalo, a recepção foi um tanque de tubarões. A sala estava cheia de ouro, cristal e rosas brancas. Centenas de convidados, a elite do submundo criminoso, pararam de conversar enquanto entrávamos. Todos os olhos foram para o meu vestido preto. Eu ouvi os sussurros imediatamente. Desgraçada. Ela está de luto. Zaid a matará antes que a noite termine. Eu senti minhas bochechas esquentarem, mas mantive meu queixo erguido. A mão de Zad em minha cintura apertou, seus dedos cravando na seda do meu espartilho. Ele sentiu a tensão em meu corpo. Ignore-os, ele murmurou. Eles são ovelhas, nós somos lobos. Ele me levou direto para o centro da pista de dança. A banda, sentindo o clima, começou uma valsa lenta e assustadora. Dance comigo, Zaid comandou. Não era uma pergunta. Ele pegou minha mão direita na sua. Sua outra mão deslizou pelas minhas costas, repousando firmemente entre minhas omoplatas. Ele me puxou para perto, perto demais. Meu peito roçou contra seu smoking. Eu podia sentir o calor irradiando dele. Começamos a nos mover. Zaid era um dançarino surpreendentemente gracioso para um homem construído como um tanque. Ele liderou com autoridade absoluta. Eu não tive escolha senão seguir sua liderança. Você está rígida, ele notou, seus olhos escuros perfurando os meus. Você tem medo de mim, Sarafina? Eu tenho medo do que você representa, eu respondi honestamente. Você é um assassino, Zaid. Meu pai me vendeu para você para pagar suas dívidas de jogo. Por que eu deveria relaxar? Zaid me girou, o tule preto do meu vestido rodopiando como fumaça ao redor de nossas pernas. Seu pai é um homem fraco, Zad disse friamente. Ele te vendeu porque ele é um covarde. Mas eu não te comprei, Sarafina. Eu franzi a testa. Então o que é isso? Um evento de caridade. É uma aquisição, ele corrigiu, me puxando de volta. Eu precisava de uma esposa para garantir a aliança com as famílias do Sul. Você estava disponível, mas eu esperava uma garota chata e chorona. Em vez disso, eu te peguei. Ele se inclinou, seu rosto a polegadas do meu. Eu admito que estou agradavelmente surpreso. O vestido preto foi uma jogada ousada. Estúpida,
mais ousada. Eu queria arruinar seu casamento perfeito. Eu sibilei. Você o tornou memorável, ele rebateu. Todos estarão falando sobre a noiva Casano que vestiu a morte em seu casamento. Você se tornou uma lenda em uma hora. A música aumentou. Eu senti uma estranha mistura de raiva e atração. Ele não estava ofendido. Ele estava energizado pela minha rebelião. De repente, uma sombra caiu sobre nós. Alguém tocou no ombro de Zad. Paramos de dançar. Ali estava um homem com cabelo loiro penteado para trás e um sorriso cruel. Ele segurava uma taça de champanhe em uma mão. Se importa se eu entrar na dança, primo? O homem perguntou. Seus olhos passearam sobre meu corpo, demorando-se no decote baixo do meu espartilho. Eu quero ver qual é todo o alvoroço. Eu quero ver o que está sob toda esta seda preta. Eu enrijeci. Este era Luca, primo de Zad. Eu o reconheci dos jornais. Ele era conhecido por ser violento e instável. Zeid não me soltou. Na verdade, seu aperto se tornou um torno. A temperatura na sala pareceu cair 10 graus. Vá embora, Luca, Zeid disse calmamente. Calmamente demais. Vamos, Zad. Luca riu, estendendo a mão para tocar meu braço. Compartilhe a riqueza. Você a comprou, mas somos família. Família compartilha. O dedo de Luca roçou minha pele. Aconteceu num borrão. Zad me soltou e agarrou o pulso de Luca. Houve um som de estalo nauseante. Luca uivou de dor, deixando cair sua taça de champanhe. Ela se estilhaçou no chão de mármore. A música parou instantaneamente. Todo o salão de baile ficou em silêncio mortal. Zeid torceu o braço de Luca atrás das costas, forçando-o de joelhos na minha frente. Zad parecia entediado, mas seus olhos eram assassinos. Regra número 1, Zad anunciou, sua voz ecoando pelo salão silencioso. Ninguém toca no que é meu. Ele olhou para seu primo. Peça desculpas à minha esposa ou eu quebrarei o outro. Eu sinto muito, Luca ofegou, suando de dor. Eu sinto muito, Sarafina. Zeid o empurrou para longe. Luca se levantou, agarrando seu pulso e correu para a multidão. Zad ajustou suas abotoaduras como se nada tivesse acontecido. Ele se virou para mim. Eu estava olhando para ele, meu coração batendo na minha garganta. Ele tinha acabado de agredir seu próprio membro da família na frente de todos. Por mim. Por que você fez isso? Eu sussurrei. Zeid se aproximou, limpando uma partícula de poeira de sua lapela. Ele estendeu a mão e colocou uma mecha de cabelo solta atrás da minha orelha. Seu toque foi gentil, contrastando com a violência que ele acabara de mostrar. Porque você é minha esposa, Sarafina. Ele disse simplesmente. Você me odeia. Eu sei disso. Mas neste mundo, eu sou o único escudo que você tem. Se alguém te desrespeitar, eles me desrespeitam. E eu não tolero desrespeito. Ele me ofereceu seu braço novamente. Agora ele disse o corte do bolo. Tente não me esfaquear com a faca, embora eu saiba que você quer. Eu olhei para seu braço. Eu olhei para a multidão que agora estava nos encarando com medo e admiração. Eu percebi então que usar um vestido de funeral não tinha assustado Zad Casano. Tinha apenas o feito de decidir que ele ia me manter, e isso era muito mais aterrorizante do que se ele tivesse apenas me matado. A festa terminou à meia-noite, mas o terror real estava apenas começando. Zay não disse uma palavra no elevador. O silêncio entre nós era pesado, cheio da memória da violência lá embaixo e da realidade iminente do que aconteceria a seguir. A porta do elevador deslizou aberta diretamente para a suíte da cobertura. Eu saí, minha saia de tule preta farfalhando alto na sala silenciosa. O quarto principal era enorme. Ele se estendia por todo o último andar da propriedade. Uma parede era inteiramente de vidro olhando para as luzes da cidade de Chicago, a cidade que Zeid governava. Havia uma cama king size no centro da sala. Estava coberta com lençóis de seda preta. Eu parei de andar, minha respiração presa em minha garganta. Era isso.
Este era o momento que eu estava temendo desde que meu pai assinou o contrato. Zaid passou por mim, afrouxando sua gravata. Ele jogou seu paletó de smoking em uma poltrona de couro. Ele parecia confortável. Ele parecia um predador entrando em sua toca. Ele foi até um decantador de cristal e serviu 2 copos de água. Ele se virou e me ofereceu um. Beba, ele ordenou suavemente. Você não comeu nada na recepção. Eu olhei para o copo. Eu não estou com sede. Beba, ele repetiu, sua voz não deixando espaço para discussão. Eu peguei o copo, minha mão tremeu levemente, a água ondulando. Eu dei um pequeno gole. O líquido fresco acalmou minha garganta seca. Zaid me observou engolir. Seus olhos acompanharam o movimento da minha garganta. Então, eu disse, minha voz tremendo apesar dos meus melhores esforços para soar corajosa. Esta é a parte onde você reivindica sua propriedade? Acabamos logo com isso? Zaid riu. Era um som seco e sem humor. Ele andou ao redor da cama, desabotoando suas abotoaduras. Acabamos logo com isso, ele zombou. Você fala de sexo como se fosse um canal radicular, Sarafina. É quando você não tem escolha, eu respondi. Zaid parou. Ele se virou para me encarar completamente. A diversão desapareceu de seu rosto, substituída por uma intensidade fria. Vamos deixar uma coisa clara, ele disse se aproximando. Eu sou um bastardo. Eu sou um criminoso. Eu matei homens por me olharem errado. Mas eu não forço mulheres para minha cama. Ele parou a polegadas de mim. Ele se erguia sobre mim, seu peito largo preenchendo minha visão. Eu não quero um cadáver, Sarafina. E eu não quero uma mártir. Quando você vier para minha cama, será porque você está implorando por isso. Eu pisquei, atordoada. Implorando? Eu zombei, encontrando minha coragem novamente. Você vai esperar muito tempo, Zaid. Eu nunca vou te implorar. Veremos, ele murmurou. Ele me girou. Eu ofeguei quando senti suas mãos na minha cintura. O que você está fazendo? Este vestido, ele disse, sua voz bem no meu ouvido. É uma armadura magnífica, mas você não pode dormir nela. E você não pode sair dela sozinha. Ele estava certo. O espartilho estava apertado e o zíper corria por toda a minha coluna. Era um trabalho para 2 pessoas. Eu fiquei congelada. Eu senti seus dedos roçarem o cabelo do meu pescoço. Seu toque era quente, enviando um choque de eletricidade pela minha espinha. Eu ouvi o som do zíper. O ar frio atingiu minhas costas nuas. Ele puxou o zíper para baixo lentamente, agonizantemente lento. Ele traçou a linha da minha coluna com o polegar enquanto ia. Não era sexual. Era possessivo. Ele estava mapeando meu corpo. Você tem uma cicatriz? Ele notou, seu dedo parando na minha omoplata. Aqui. Eu caí de um cavalo quando eu tinha 12. Eu sussurrei. Desajeitada. Ele provocou gentilmente. Ele tirou o corpete. Eu peguei o vestido pesado antes que caísse, agarrando-o ao meu peito para me cobrir. Eu saí da poça de tule preto e o chutei para o lado. Eu fiquei ali em minha roupa íntima, agarrando o vestido à minha frente, me sentindo exposta e vulnerável. Zaid não me olhou com desejo. Ele foi para sua cômoda e tirou uma camiseta preta. Ele a jogou para mim. Coloque isso, ele disse, virando as costas para me dar privacidade. Você dorme na cama. Onde você vai dormir? Eu perguntei, puxando a camisa de algodão macio sobre minha cabeça. Cheirava a ele. Sândalo e fumaça. Ela descia até meus joelhos. Eu tenho trabalho a fazer, Zaid disse, gesticulando para uma porta que levava a um escritório particular. Eu não durmo muito. Ele andou até a porta, mas parou com a mão na maçaneta. Ele olhou de volta para mim. Eu estava de pé no meio de sua enorme cama preta, vestindo sua camisa, parecendo pequena e confusa. Descanse um pouco, passarinho, ele disse. Amanhã o trabalho real começa. Que trabalho? Eu perguntei. Você é a esposa do amanhecer agora, Zaid disse, seus olhos escurecendo. Meus inimigos são seus inimigos. E agora eu tenho muitos inimigos.
Ele abriu a porta e desapareceu nas sombras de seu escritório. Eu fiquei sozinha no silêncio. Eu olhei para o lado vazio da cama. Eu olhei para o vestido de funeral preto amassado no chão. Ele não tinha me tocado. Ele tinha me protegido lá embaixo e ele tinha me poupado lá em cima. Eu subi na cama enorme, puxando os lençóis de seda até o meu queixo. Eu o odiava. Eu tinha que odiá-lo. Ele era o vilão da história. Mas enquanto eu fechava meus olhos e ao inalando o cheiro de sua camisa, eu percebia algo aterrorizante. Eu não odiava o jeito que suas mãos se sentiam em minha pele. Eu acordei sozinha. O outro lado da cama enorme estava frio. Os lençóis de seda preta perfeitamente lisos. Era como se Zad não tivesse dormido de forma alguma. Eu me arrastei para fora da cama, meu corpo doendo da tensão de ontem. Eu ainda estava vestindo sua camiseta. Ela pendia do meu ombro, expondo a alça do meu sutiã. Eu o encontrei na sala de jantar. A sala estava inundada com luz da manhã. Zaid sentou na cabeceira de uma longa mesa de mogno. Ele estava totalmente vestido com uma camisa branca nítida e calças escuras. Um coldre preso ao seu peito. Ele estava lendo um tablet, uma xícara de café preto fumegando à sua frente. Ele não levantou a cabeça quando eu entrei, mas ele sabia que eu estava lá. Café está no aparador, ele disse, sua voz áspera com rouquidão matinal. Sente-se. Eu servi uma xícara e sentei na extremidade oposta da mesa, o mais longe possível dele. Você dormiu? Eu perguntei, quebrando o silêncio. Eu não durmo quando há novas ameaças, ele respondeu, finalmente olhando para cima. Seus olhos estavam cansados, mas afiados. E hoje há uma ameaça. Ele gesticulou para uma pequena caixa elegantemente embrulhada sentada no centro da mesa. Estava embrulhada em papel branco com uma fita prateada. Um presente de casamento, Zad disse. Chegou a 1 hora. Sem endereço de retorno. Eu estendi a mão para ele. Não, Zad comandou bruscamente. Eu congelei. Eu já o escaneei, ele disse. Não é uma bomba, mas eu quero que você a abra. Eu quero que você veja no que você se casou. Eu engoli em seco. Eu puxei a caixa em minha direção. Eu desamarrei a fita prateada. Minhas mãos estavam tremendo. Eu levantei a tampa. Eu ofeguei, deixando a tampa cair na mesa com um barulho. Dentro da caixa, repousando em uma cama de veludo branco, estava uma pomba morta. Seu pescoço estava quebrado, suas penas brancas manchadas de sangue. E aninhada ao lado do pássaro morto estava uma bala. Uma única bala dourada com meu nome gravado nela. Sarafina. Meu pai, eu sussurrei, meu estômago revirando. Ele me disse para ser uma pomba. Exatamente, Zad disse. Ele se levantou e andou em minha direção. Esta é uma mensagem da família Petrov. Eles estão te dizendo que pombas morrem nesta cidade. Eles estão te dizendo que você é um alvo. Ele estendeu a mão na caixa e pegou a bala. Ele a rolou entre seus dedos. Eles pensam que você é fraca, Zad disse. Eles viram o vestido de funeral e pensaram que era uma fantasia. Eles pensam que você é apenas uma garota mimada brincando de se vestir. Ele parou ao lado da minha cadeira. Ele se inclinou, colocando suas mãos no apoio de braço, me prendendo. Eles estão certos, Sarafina. Não, eu disse, minha voz mal um sussurro. Eu não consigo te ouvir. Não, eu gritei, olhando para ele. Eu não sou fraca. Zaid me encarou por um longo momento. Então ele estendeu a mão atrás das costas. Ele puxou uma arma. Era uma Glock preta fosca, pesada e letal. Ele a colocou na mesa bem ao lado da pomba morta. Então prove, ele disse. Eu olhei para a arma. Você quer que eu tenha uma arma? Eu sou o amanhecer, Zaid disse sombriamente. Eu tenho exércitos. Eu tenho guardas, mas eu não posso estar em todo lugar. Se alguém vier por você quando eu não estiver aqui, eu não quero que você grite, eu quero que você atire. Ele pegou a arma e a estendeu. Cabo primeiro. Pegue-a. Eu estendi a mão. O metal estava frio contra minha pele. Era mais pesado do que eu esperava.
Eu agarrei o cabo, meu dedo pairando perto do guarda-mato. Bom, Zad murmurou. Regra número 2 de ser uma Casano. Nós não chamamos a polícia. Nós lidamos com nossos próprios problemas. Ele agarrou meu pulso, ajustando meu aperto. Sua mão grande cobriu a minha, quente e áspera. Hoje nós pulamos a lua de mel, Zad anunciou. Vá se trocar, vista algo. Você pode se mover. Onde estamos indo? Eu perguntei, ainda agarrando a arma. Zeid sorriu. Era aquele mesmo sorriso aterrorizante e arrogante do altar. Para o estande de tiro ele disse, se você vai vestir preto como uma viúva, Sarafina, você vai aprender como fazer as pessoas viúvas. Eu olhei para a arma em minha mão. Eu olhei para o pássaro morto na caixa. A velha Sarafina, aquela que queria ser uma oferta de paz, morreu ontem. Eu me levantei, agarrando a arma com força. Me dê 5 minutos, eu disse. Zeid me observou ir embora, e pela primeira vez, eu vi algo novo em seus olhos. Não era apenas diversão, era respeito. O estande de tiro era subterrâneo. Era um bunker de concreto sob a propriedade, cheirando a ar viciado, óleo e pólvora gasta. Estava frio, mas eu estava suando. Novamente Zeid comandou. Eu levantei a Glock pesada. Meus braços estavam tremendo. Eu mirei no alvo de papel. Uma silhueta de um homem a 20 pés de distância. Bang! O recuo puxou meu ombro para trás. A cápsula caiu no chão com um barulho. Você está recuando, Zeid disse, sua voz ecoando na sala vazia. Ele estava encostado na parede de trás, braços cruzados, me observando com olhos críticos. Eu não estou acostumada com isso, eu argumentei, abaixando a arma. É pesada e é barulhenta. A morte é barulhenta, Sarafina, ele disse secamente. Acostume-se com o barulho. Ele se empurrou da parede e andou em minha direção. Ele não parecia irritado. Ele parecia focado. Como um escultor olhando para uma peça de mármore que ele precisava moldar. Sua postura está errada, ele murmurou. Você está de pé como uma estátua. Se você atirar assim, o recuo vai te derrubar. Ele deu um passo atrás de mim. De repente, seu corpo estava pressionado contra o meu. Ele era uma parede sólida de calor contra minhas costas. Afaste suas pernas, ele ordenou. Eu hesitei. Faça isso, ele sussurrou. Suas mãos segurando meus quadris. Alargue sua postura. Finque seus pés. Você precisa ser imóvel. Eu fiz como ele pediu. Suas mãos grandes moldaram meus quadris, ajustando meu ângulo. Seu toque era firme, possessivo. Queimava através do tecido das minhas leggings. Incline-se para isso. Zeid instruiu. Não se incline para longe da explosão. Incline-se para o fogo. Ele deslizou suas mãos pelos meus lados, traçando a curva da minha cintura até minhas costelas e finalmente pelos meus braços. Ele cobriu minhas mãos com as dele no punho da arma. Relaxe seus ombros, ele disse, sua boca bem perto da minha orelha. Eu podia sentir sua respiração no meu pescoço. Isso enviou um arrepio pela minha espinha que não tinha nada a ver com a sala fria. Eu não consigo relaxar quando você está tão perto. Eu admiti sem fôlego. Zeid riu, uma vibração baixa contra minhas costas. Esse é o ponto, passarinho. Se você pode atirar comigo respirando no seu pescoço, você pode atirar quando um inimigo está gritando na sua cara. Ele apertou seu aperto em minhas mãos. Concentre-se no alvo, ele sussurrou. Imagine que é a pessoa que enviou aquela pomba morta. Imagine que é a pessoa que quer te machucar. Não veja apenas um pedaço de papel. Veja a ameaça. Eu olhei para a silhueta. Eu pensei na caixa. Eu pensei no meu pai me vendendo. Eu pensei em cada pessoa que alguma vez me disse para sentar e ficar quieta. Bom, Zeid murmurou, sentindo a mudança no meu humor. Agora aperte. Não puxe. Aperte. Eu respirei fundo. Eu senti o batimento cardíaco de Zeid contra minhas costas, firme e lento. Isso me ancorou. Eu apertei o gatilho. Bang! A arma recuou,
Mas desta vez o peso de Zaid absorveu o choque. Nós não nos movemos. Eu olhei para o alvo. Um buraco tinha aparecido no centro do peito do homem de papel. Intimidar. Zaid sussurrou contra meu ouvido. A onda de adrenalina era inebriante. Eu me virei em seus braços, esquecendo que a arma ainda estava em minha mão. Estávamos a polegadas de distância. Zaid olhou para mim, seus olhos escuros e dilatados. O ar entre nós estalou com eletricidade. Era violência e desejo misturados em um coquetel potente. Eu fiz isso, eu respirei, meu peito arfando. Você fez, Zaid concordou. Seu olhar caiu para meus lábios, então de volta para meus olhos. Você tem bons instintos, Sarafina. Você tem o coração de um assassino enterrado sob toda aquela seda. Ele estendeu a mão e pegou a arma da minha mão, colocando-a no banco atrás dele. Mas ele não se afastou. Ele levantou uma mão para meu rosto, seu polegar traçando meu lábio inferior. Você é perigosa, ele murmurou. Eu gosto disso. Eu me inclinei em seu toque sem pensar. É por isso que você se casou comigo? Porque eu sou perigosa. Eu me casei com você por negócios, Zaid disse, sua voz caindo para um sussurro rouco. Eu estou te mantendo por prazer. Meu coração pulou uma batida. Antes que eu pudesse responder, a pesada porta de aço do estande abriu-se. Chefe! Zaid não pulou. Ele apenas lentamente tirou a mão do meu rosto e se virou, me protegendo com seu corpo. Era seu chefe de segurança, Marco. Ele parecia pálido. O que é? Zaid latiu. A ternura se foi instantaneamente. É o armazém nos docas, Marco disse sem fôlego. Os Petro, eles não apenas enviaram um pássaro-chefe, eles acabaram de incendiar o carregamento. A mandíbula de Zaid apertou. O ar na sala ficou gelado. O homem que acabara de me ensinar gentilmente a atirar desapareceu. O monstro retornou. Pegue o cartão, diz Zaid ordenou. Ele se virou para mim. Volte para o quarto. Tranque a porta. Não a abra para ninguém além de mim. Zaid. Eu comecei a alcançá-lo. Vá! Ele rugiu. Ele pegou sua jaqueta e saiu furioso, me deixando sozinha no silêncio frio e ecoante. Eu olhei para o alvo de papel com um buraco em seu peito. O treinamento tinha acabado. A guerra tinha começado. Zaid tinha estado fora por 6 horas. Fora das janelas do chão, ao teto da cobertura, uma tempestade estava furiosa. Raios piscaram através do horizonte de Chicago, iluminando a sala escura em rajadas irregulares de luz branca. Eu estava andando de um lado para o outro. Eu ainda estava usando leggings e a camiseta oversize de Zaid. A arma que ele tinha me dado, a Glock preta pesada, estava sentada na mesa de cabeceira. Eu continuei olhando para ela. Tranque a porta, ele tinha dito. Não a abra para ninguém. A cobertura deveria ser impenetrável. Exigia uma impressão digital e um escaneamento de retina para acessar o elevador particular. Eu deveria ter me sentido segura, mas eu não me senti. Eu me senti como um pato sentado. Eu andei até a cozinha para pegar um copo de água. Meus pés descalços não faziam barulho nos pisos de madeira. Bip! Eu congelei. O som veio da porta da frente. A fechadura eletrônica desengatou. O pesado trinco de aço deslizou para trás com um baque mecânico. Meu coração bateu contra minhas costelas. Zaid não precisaria contornar sua própria segurança. E os passos de Zaid eram pesados, confiantes. Estes passos eram arrastados, irregulares. Eu não gritei. Eu não congelei. Eu corri. Eu corri de volta para o quarto, minha respiração rasgando meus pulmões. Eu alcancei a mesa de cabeceira e agarrei o metal frio da arma. Eu me virei, mirando na porta do quarto assim que ela se abriu. Uma figura estava na porta, silhuetada pela luz do corredor. Não era Zaid e não eram os Petro. Bem, uma voz arrastada passeou, esperando pelo maridão. Era Luca, primo de Zaid. Ele parecia um destroço.
Seu braço direito, aquele que Zad tinha quebrado no casamento, estava em um gesso pesado e uma tipóia. Sua camisa estava desabotoada, manchada de suor. Seus olhos estavam injetados e selvagens. Ele cheirava a uísque e analgésicos. Saia, eu disse, minha voz tremendo mais alta. Eu levantei a arma com as duas mãos, assim como Zad tinha me ensinado. Alargue a postura. Finque os pés. Luca riu. Ele tropeçou para dentro da sala, chutando a porta para fechá-la atrás dele. Olhe para você, ele zombou, brincando de soldado. Você sequer sabe como usar essa coisa, garotinha. Dê outro passo e descubra, eu avisei. O rosto de Luca se contorceu em um rosnado. Você pensa que é especial. Você pensa que porque Zad se casou com você, você é intocável. Ele quebrou meu braço por você, seu próprio sangue. Ele deu um passo à frente, ele estava balançando, mas ele era grande e ele estava bravo. Ele me humilhou, Lucas sibilou. Então agora eu vou humilhá-lo. Eu vou quebrar seu novo brinquedo favorito. Ele puxou uma faca do seu cinto. Era uma lâmina longa e serrilhada que brilhou no flash do raio. Abaixe a arma, Sarafina, ele zombou. Você não vai atirar. Você é apenas uma princesinha mimada em um vestido de funeral. Meu coração estava batendo tão forte que eu podia ouvi-lo em meus ouvidos. Concentre-se no alvo. A voz de Zad ecoou em minha cabeça. Veja a ameaça. Luca avançou. Ele se moveu mais rápido do que eu esperava para um homem bêbado. Ele fechou a distância em 2 segundos. Eu não pensei. Eu não hesitei. Eu apertei. Bang! O som era ensurdecedor na sala fechada. O flash me cegou por 1 segundo. Luca gritou. Ele caiu para trás, agarrando sua coxa esquerda. Sangue começou a encharcar seus jeans imediatamente, escuro e rápido. Ele atingiu o chão, contorcendo-se de dor. A faca deslizou pela madeira. Sua vadia, ele uivou. Você me atirou. Você realmente me atirou. Eu estava sobre ele, a arma ainda erguida. Meus ouvidos estavam zumbindo. Minhas mãos estavam vibrando com o recuo. Mas eu não larguei a arma. Eu te disse para sair. Eu disse friamente. As portas do elevador abriram com um pingue pelo corredor. Passos pesados e estrondosos vieram correndo em direção à sala. Sarafina era Zad. Ele invadiu a sala, sua própria arma em punho, parecendo pronto para queimar o mundo. Seu terno estava coberto de fuligem e cinzas do incêndio do armazém. Ele parou morto. Ele olhou para Luca sangrando no chão. Ele olhou para a faca e então ele olhou para mim. Eu estava ali, peito arfando, segurando a arma fumegante. Zad não parecia horrorizado. Ele não parecia bravo. Ele coldrou sua arma e andou lentamente em minha direção. Ele gentilmente estendeu a mão e pegou a arma das minhas mãos tremendo, engatilhando a segurança e a colocando de lado. Então ele agarrou meu rosto com as 2 mãos, inclinando minha cabeça para cima. Seus olhos estavam selvagens de adrenalina. Ele te tocou? Zaid exigiu, sua voz um rosnado baixo. Não, eu sussurrei. Ele tentou. Zaid se virou para olhar para Luca, que estava choramingando no tapete. Meu primo, Zad disse, sua voz aterrorizantemente calma. Você invadiu minha casa. Você tentou atacar minha esposa. Ela me atirou. Luca chorou. Ela é louca. Zaid olhou de volta para mim. Um orgulho lento e escuro encheu seus olhos. Sim, Zad disse, ela é. Ele se virou para seus guardas que acabavam de chegar na porta. Tire este lixo da minha vista, Zaid ordenou, apontando para Luca. Leve-o para o porão. Remende-o. Então espere por mim. Zaid, Luca implorou enquanto os guardas o arrastavam, deixando um rastro de sangue no chão imaculado. Zaid, por favor. A porta se fechou. Estávamos sozinhos. Minha adrenalina despencou. Meus joelhos cederam. Zaid me pegou antes que eu atingisse o chão.
Ele me pegou em seus braços, me segurando apertada contra seu peito. Eu enterrei meu rosto em uma jaqueta defumada. Você atirou nele. Zaid sussurrou em meu cabelo, suando quase em admiração. Um dia de treinamento, e você colocou uma bala em um homem. Eu solucei em sua camisa. Eu não queria ser uma vítima. Você não é uma vítima, Sarafina. Zad jurou, me carregando em direção à cama. Você é uma rainha, e esta noite a cidade inteira saberá. A noiva preta morde de volta. Zad me carregou para o banheiro principal. Era uma caverna de mármore branco e acessórios dourados, brilhante e estéril, um contraste marcante com a violência que acabara de acontecer no quarto. Ele me sentou na borda da enorme banheira de imersão. Minhas mãos ainda estavam tremendo. Eu olhei para elas. Elas pareciam as mesmas, mas se sentiam diferentes, mais pesadas, manchadas. Eu atirei nele, eu sussurrei novamente, a realidade finalmente caindo sobre mim. Zad, eu atirei no seu primo. Zaid não respondeu imediatamente. Ele abriu a torneira da pia. O som da água corrente encheu o silêncio. Ele pegou uma toalha de mão branca e a passou sob o fluxo quente. Ele andou de volta para mim, ajoelhando-se entre minhas pernas. Ele olhou para mim, seu rosto grave e intenso. Você se defendeu, ele afirmou firmemente. Não há culpa na sobrevivência, Sarafina. Nenhuma. Ele pegou minha mão direita, a mão que tinha puxado o gatilho. Ele começou a limpar meus dedos com o pano morno e úmido. Ele foi incrivelmente gentil, limpando o resíduo invisível de pólvora e o suor do medo. Eu não pensei, eu confessei, observando-o cuidar de mim. Eu apenas o vi se mover, e eu queria que ele parasse. Isso é chamado instinto. Zad disse suavemente, movendo-se para minha outra mão. A maioria das pessoas congela. Elas esperam que outra pessoa as salve. Você se salvou. Ele largou o pano e descansou as mãos em meus joelhos, seus polegares esfregando círculos calmantes em minha pele. Eu estava aterrorizado, ele admitiu. Eu pisquei, surpresa. Você nunca tem medo. Quando eu recebi o alerta de que o perímetro foi violado, a mandíbula de Zaid apertou, um músculo pulsando em sua bochecha. Eu estava a 20 minutos de distância. Eu dirigi como um louco. A única coisa que eu conseguia pensar era em você sozinha nesta sala. Se eu tivesse entrado aqui e te encontrado machucada. Seus olhos escureceram, um flash do monstro espiando. Eu teria queimado esta cidade em cinzas, ele jurou. Meu coração pulou uma batida. Ele não estava mais falando como um parceiro de negócios. Ele estava falando como um marido. Luca, eu perguntei calmamente. O que acontecerá com ele? A expressão de Zad se transformou em pedra. Fria, implacável. Ele invadiu minha casa. Ele ameaçou minha esposa. Ele não é mais família. Ele é uma mensagem. Uma mensagem para quem? Para todos, Zad disse de pé. Ele se erguia sobre mim, bloqueando as luzes duras. Aos Petrov, aos traidores, a qualquer um que pensa que pode te tocar. Eles olharão para Luca, e eles saberão que Sarafina Casano está fora dos limites. Ele estendeu a mão e me puxou da borda da banheira. Minhas pernas ainda estavam bambas. Então eu me inclinei contra seu peito. Seus braços envolveram-me instantaneamente, uma jaula de aço de proteção. Você está cansada, ele murmurou em meu cabelo. Você precisa dormir. Eu não consigo dormir lá, eu estremeci. Não com o sangue no chão. Os limpadores já estão lá, Zaid me assegurou. Quando nós sairmos de novo, será como se nunca tivesse acontecido. Ele levantou meu queixo, me forçando a olhar para ele. Mas nós não vamos dormir ainda, ele disse. Eu olhei para ele confusa. Não vamos. Não, Zad disse, porque você ainda está tremendo. E eu preciso ter certeza de que você sabe exatamente onde você pertence. Ele se inclinou e me beijou. Isso não era como o beijo no altar, violento e possessivo. E não era como as provocações no estande de tiro. Isso era desesperado. Era um beijo de alívio.
Era um beijo que dizia: eu quase te perdi. Eu abri minha boca para ele, e ele aprofundou o beijo, sua língua varrendo contra a minha. Eu envolvi meus braços em seu pescoço, puxando-o para mais perto, precisando sentir sua força. Pela primeira vez, eu não me senti como uma refém. Eu não me senti como um peão em um negócio. Eu me senti como sua igual. Ele se afastou, encostando sua testa na minha. Nós dois respirando pesadamente. Você vestiu um vestido de funeral em nosso casamento. Zayd sussurrou, um pequeno sorriso presunçoso brincando em seus lábios. Você pensou que estava lamentando sua vida. Eu estava errada. Eu sussurrei de volta. Sim, Zayd concordou, passando seu polegar sobre meus lábios inchados. Você não estava lamentando. Você estava se vestindo para o papel. Você é a rainha da morte, Sarafina. E você é perfeita para mim. Ele me pegou em seus braços novamente. Venha, ele disse. Vamos para a cama. Amanhã vamos para a guerra com os Petrov. Mas esta noite você é minha. Eu descansei minha cabeça em seu ombro enquanto ele me carregava para fora do banheiro. O sangue tinha sumido do chão. A porta estava trancada. A arma estava na mesa de cabeceira. E pela primeira vez em minha vida, eu não estava com medo do escuro. Eu estava apaixonada pelo monstro que o governava. 3 dias depois, o convite chegou. Era da família Petro, um jantar de paz no restaurante mais caro da cidade. Eles queriam pedir desculpas pelo mal-entendido nos docas. Era uma armadilha. Nós sabíamos, eles sabiam. Mas em nosso mundo, você não recusava uma oferta de paz a menos que quisesse guerra imediata. Eu estava em frente ao espelho no quarto principal. Zayd estava parado atrás de mim, ajustando sua gravata. Você está pronta? Ele perguntou, seus olhos encontrando os meus no reflexo. Sim, eu disse. Para o casamento, eu tinha vestido preto para lamentar minha vida. Esta noite, eu não estava vestindo preto. Eu estava vestindo vermelho. Era um vestido de seda vermelho sangue profundo que se agarrava a cada curva como uma segunda pele. Tinha uma fenda na coxa que era alta o suficiente para ser escandalosa e baixa o suficiente para esconder o coldre preso à minha perna. Zayd colocou suas mãos na minha cintura. Ele olhou para o vestido e então para meu rosto. Você parece sangue, ele sussurrou admirado. Você parece guerra. Eu pensei que era apropriado, eu respondi, virando para encará-lo. Eu endireitei sua lapela. Já que estamos indo para um ninho de cobras. Zayd sorriu. Pedro pensa que vai te intimidar. Ele pensa que você ainda é a garota assustada da igreja. Ele não sabe sobre Luca. Ele vai descobrir, eu prometi. O restaurante estava fechado ao público. A família Petrov ocupava a mesa principal no centro da sala. Viktor Petrov, o chefe da máfia russa, sentou-se na cabeceira. Ele era um homem gordo, ceboso com dentes de ouro e uma risada alta. Quando entramos, a sala ficou em silêncio. Zayd entrou primeiro, irradiando poder. Mas desta vez, ele não me escondeu. Ele segurou minha mão. Nos aproximamos da mesa. Zayd e Viktor trovejou, sem se levantar. E a noivinha, venha sentar. Temos vodka, temos caviar. Sentamos. A tensão era espessa o suficiente para engasgar. Eu ouvi que você teve alguns problemas em casa. Viktor sorriu, seus olhos brilhando com malícia. Uma invasão. Que terrível. Sua esposa está se recuperando. Ele estava zombando de mim. Ele sabia sobre o ataque. Ele provavelmente pagou Luca para fazer isso. Zayd não falou. Ele apenas se recostou em sua cadeira parecendo entediado. Eu me inclinei para a frente. Eu me recuperei muito bem, Sr. Petro. Eu disse suavemente. O intruso, no entanto, ele está atualmente tendo muita dificuldade para andar. O sorriso de Viktor falhou. É mesmo? Sim, eu continuei pegando minha taça de vinho. Parece que ele encontrou uma bala. Má sorte. A mesa ficou em silêncio mortal. Viktor me encarou. Ele não esperava que eu falasse. Ele certamente não esperava que eu me gabasse de atirar em um homem.
Você tem espírito, Victor zombou. Mas espírito é perigoso para uma mulher. Isso as machuca, assim como aquela pomba que eu te enviei. Você gostou do presente? Zeide se moveu. Eu coloquei uma mão em seu braço para pará-lo. Deixe-me lidar com isso. A pomba? Eu disse pensativamente. Sim, era um pássaro bonito. Mas você cometeu um erro, Victor. Ah, você enviou um pássaro morto para um funeral. Eu sorri, um sorriso frio e afiado que espelhava o de Zade. Eu não me importei. Na verdade, eu te trouxe um presente de retorno. Eu estendi a mão para minha bolsa de mão. Os guardas de Victor enrijeceram, suas mãos indo para seus casacos. Eu me movi lentamente. Eu tirei uma pequena caixa de veludo. Eu a deslizei pela mesa em direção a Victor. Ele olhou para ela desconfiado. O que é isso? Abra, Zade comandou, sua voz como um trovão. Victor abriu a caixa. Dentro, repousando no veludo, estava um dedo. Um dedo humano com um anel de ouro distinto nele. O dedo de Luca. Victor ficou pálido. Ele bateu a caixa para fechá-la. Você cortou o dedo dele? Victor ofegou, olhando para Zed. Não, Zad disse, tomando um gole de sua bebida. Eu não o toquei. Minha esposa sentiu que o tiro não era punição suficiente. Ela insistiu em uma lembrança. Era uma mentira. Zeide tinha feito o corte, mas ele estava me dando o crédito. Ele estava construindo minha reputação. Ele estava me tornando o monstro. Eu olhei Victor diretamente nos olhos. Nós não somos pombas, Victor, eu disse suavemente. Nós somos cassanos. Se você nos enviar à morte, nós a enviamos de volta em pedaços. Victor me encarou. Ele olhou para Zeide, que estava me observando com orgulho puro e não adulterado. Victor percebeu então que ele não tinha apenas feito um inimigo de um amanhecer. Ele tinha feito um inimigo de uma parceria. Eu acho, Victor gaguejou de pé. Eu acho que temos um mal-entendido. O carregamento, o incêndio, foi um funcionário desonesto. Nós pagaremos pelos danos. Dobro, triplo, Zeide corrigiu. Triplo. Victor concordou imediatamente. Apenas, por favor, sem mais caixas. Zeide se levantou. Ele abotoou sua jaqueta. Prazer em fazer negócios, Victor, Zade disse. Ele me ofereceu seu braço. Pronta para ir, Sr. Gossano? Pronta, eu disse. Saímos do restaurante deixando o homem mais perigoso da cidade, tremendo em sua cadeira. Saímos para o ar fresco da noite. Zeide me puxou contra ele, me beijando forte sob as luzes da rua. Você foi magnífica, ele rosnou. Triplo do pagamento. Você acabou de nos fazer 5 milhões com uma ameaça. Eu te disse, eu respirei contra seus lábios. Eu não lamento mais. Não, Zade concordou, seus olhos queimando de amor. Você chove. Eu estava em frente ao espelho, no quarto principal, alisando o tecido do meu vestido. Era preto. Claro, era preto. Mas desta vez, não era um vestido de funeral. Era um vestido de noite elegante e esguio. E eu não o estava usando para lamentar minha vida. Eu o estava usando para celebrá-la. A porta abriu e Zad entrou. Mesmo depois de um ano, a visão dele ainda fazia meu coração disparar. Ele estava vestindo um smoking, seu cabelo penteado para trás, a cicatriz em sua testa marcante contra sua pele bronzeada. Ele andou atrás de mim, envolvendo seus braços em minha cintura e descansando seu queixo em meu ombro. Ele olhou para nosso reflexo. Feliz aniversário, Sr. Arcasano, ele murmurou, beijando o ponto sensível abaixo da minha orelha. Feliz aniversário. Eu sorri. Ele estendeu a mão em seu bolso e tirou uma pequena caixa de veludo. Eu tenho um presente. Eu a abri. Dentro estava um colar, uma delicada corrente de prata com um pequeno pingente. Não era um diamante, era uma pequena pomba de prata. Eu ri, tocando o metal frio. Uma pomba? Realmente? Um lembrete? Zeide sussurrou, seus olhos encontrando os meus no vidro. Que você não é uma oferta de paz. Você é a coisa mais selvagem que eu já conheci. Eu me virei em seus braços para encará-lo.
Eu prendi o colar em volta do meu pescoço. Eu tenho um presente para você também, eu disse suavemente. Zeide levantou uma sobrancelha. É outra arma? Porque eu acho que temos armas suficientes. Não, eu disse, pegando sua mão grande na minha. Não é uma arma. É uma complicação. Zad franziu a testa instantaneamente, seu corpo tenso. O que é? É os Petro? Alguém te ameaçou? Não, eu o acalmei, colocando sua mão plana contra meu estômago. Zeide congelou. Ele olhou para sua mão, então para meu rosto. Seus olhos se arregalaram. O impiedoso, aterrorizante amanhecer parecia completamente atordoado. Sarafina, ele respirou. Vamos precisar de uma babá. Zeide, eu sussurrei, lágrimas picando meus olhos. E talvez um colete à prova de balas menor. Zad não falou. Ele caiu de joelhos na minha frente, envolvendo seus braços em minha cintura e pressionando seu rosto contra meu estômago. O homem que fazia homens adultos tremerem estava tremendo. Um bebê, ele murmurou na seda preta do meu vestido. Um legado. Ele olhou para mim, seus olhos brilhando com amor feroz e avassalador. Eu te prometo, ele jurou, sua voz grossa de emoção. Eu queimarei o mundo antes de deixar algo acontecer a você ou a esta criança. Eu sei, eu disse, passando meus dedos por seu cabelo. Eu sei. Ele se levantou e me beijou, um beijo lento e profundo que tinha gosto de para sempre. Um ano atrás eu tinha andando pelo corredor em um vestido de funeral, esperando que minha vida terminasse. Eu pensei que estava entrando em um túmulo, mas Ad estava certo. Funerais são para os mortos. E nós estávamos apenas começando.